Lee Van Clee. Nasceu Clarence Leroy Van Clee Jr. em 9 de janeiro de 1925 em Somerville, Nova Jersey. Van Clee cresceu durante as dificuldades da Grande Depressão. Desde cedo demonstrou um forte senso de independência, autodisciplina e determinação, características que mais tarde definiriam tanto sua vida pessoal quanto sua persona nas telas. Ele serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, uma experiência que lhe incutiu um respeito permanente pela estrutura, resiliência e dever. Após a guerra, Van Clee dedicou-se à atuação, estudando teatro e aprimorando seu talento com a seriedade de alguém que compreendia que o sucesso não viria facilmente. Van Clee estreou no cinema em Matar ou Morrer, 1952, um faroeste marcante que apresentou ao público seu rosto expressivo e sua intensidade discreta. Embora seu papel fosse pequeno e praticamente silencioso, era impossível ignorá-lo. Hollywood logo o notou, mas nem sempre de maneiras que o beneficiassem. Sua aparência incomum tão icônica hoje em dia inicialmente o confinou a papéis de fora da lei capanga e vilão secundário. Ao longo da década de 1950, ele apareceu em dezenas de faroestes e séries de televisão, incluindo O Cavaleiro Solitário Gunsmoke e Have a Gun Will Travel. Embora esses papéis raramente o colocassem no centro da história, eles demonstraram sua capacidade de transmitir ameaça e inteligência com o mínimo de diálogo, usando postura, expressão e timing, em vez de teatralidade. Apesar do trabalho constante, o início da carreira de Van Clee foi definido mais pela persistência do que pelo estrelato. Um grave acidente de carro, em 1958, interrompeu temporariamente seu ímpeto e, por um tempo, pareceu que Hollywood jamais reconheceria totalmente seu potencial. Contudo, esse revés se tornou um ponto de virada, e não um fim, quando as oportunidades no cinema americano começaram a diminuir. Van Clee encontrou uma nova vida no exterior, particularmente na Itália, onde os cineastas estavam redefinindo o gênero western com temas mais sombrios, ambiguidade moral e intensidade esporádica. Sua colaboração com o diretor Sergio Leone provou ser transformadora. Escalado para o papel do coronel Douglas Mortimer em Por Uns Dólares a Mais 1965, Van Clee finalmente emergiu como protagonista. Sua atuação foi uma revelação calma, calculista e profundamente humana sob a aparência fria. Ao contrário dos vilões unidimensionais do início de sua carreira, Mortimer era complexo, movido por perdas pessoais e um rígido código moral. O papel permitiu a Van Clee demonstrar profundidade emocional e autoridade imponente, o que lhe rendeu aclamação internacional e consolidou seu status de estrela. O sucesso de Van Clee continuou com filmes como Três Homens em Conflito, 1966, Dia de Raiva, 1967 e O Grande Duelo, 1966. Nesses filmes, ele frequentemente interpretava homens que atuavam nas zonas cinzentas entre justiça e vingança. Personagens moldados pela experiência, pela perda e pela sobrevivência, em vez de simples noções de bem e mal. Suas atuações impactaram profundamente o público por parecerem autênticas e verossímeis. Ele não exagerava na violência ou no heroísmo. Em vez disso, transmitia força através da contenção, tornando seus personagens ainda mais cativantes. O que diferenciava Lee Van Clee não era apenas sua aparência ou sua associação com um gênero inovador, mas seu profissionalismo e integridade. Conhecido por sua postura reservada fora das telas, ele encarava a atuação como uma arte e não como um meio para a fama. Colegas frequentemente o descreviam como disciplinado cortês e profundamente sério em relação ao seu trabalho. Ele jamais se esqueceu dos anos de luta que precederam seu sucesso e manteve-se humilde mesmo no auge de sua popularidade. Anos depois, Van Clee retornou à American Productions, aparecendo em filmes como Fuga de Nova York, 1981, onde interpretou o autoritário e moralmente ambíguo comissário de polícia Bob Hawke. Mais uma vez, sua presença elevou o material, conferindo credibilidade e seriedade ao papel.
Mesmo com o passar dos anos, Van Cleef continuou trabalhando constantemente aceitando papéis que se adequavam à sua experiência e à sua marcante presença em cena. A vida pessoal de Lee Van Cleef, embora muitas vezes ofuscada por sua formidável persona, nas telas refletiu uma jornada marcada por devoção, transição e, por fim, estabilidade. Assim como os personagens rudes e moralmente complexos que ele interpretou de forma memorável ao longo de sua carreira, Van Cleef casou-se com sua primeira esposa, Patty Ruth Kay, em 1943, durante os turbulentos anos da Segunda Guerra Mundial. Na época, Van Cleef era um jovem que ainda buscava seu lugar no mundo, muito antes de seus traços angulares e olhar penetrante o transformarem em um ícone do cinema ocidental. O casamento coincidiu com seu serviço na Marinha dos Estados Unidos, onde ele enfrentou tanto a disciplina da vida militar quanto os desafios físicos decorrentes de uma lesão, experiências que mais tarde moldariam sua presença estoica nas telas. Juntos, Van Cleef e Kay construíram uma família dando as boas-vindas a 3 filhos ao longo do casamento. Esses anos foram marcados por responsabilidade e sacrifício, enquanto Van Cleef lutava nos estágios iniciais de sua carreira de ator, aceitando papéis pequenos, muitas vezes sem créditos, e trabalhando em diversos empregos para sustentar sua crescente família. Apesar da história compartilhada e dos laços da paternidade, as pressões da ambição, a incerteza financeira e as exigências de uma profissão imprevisível gradualmente cobraram seu preço. Após 15 anos juntos, o casal se divorciou em 1958, encerrando um capítulo significativo na vida de Van Cleef, mas deixando para trás o legado duradouro de seus filhos. Em 1960, quando sua carreira começou a retomar o ritmo, após um devastador acidente a cavalo que o afastou temporariamente, Van Cleef casou-se com Joan Margery, doutora. Este segundo casamento aconteceu durante um período de transição, tanto pessoal quanto profissional. Van Cleef já não era o novato em dificuldades. Contudo, ainda não havia alcançado o reconhecimento internacional que mais tarde definiria seu legado. Doutora permaneceu ao seu lado durante os anos de reconstrução. Anos em que ele trabalhou constantemente na televisão e no cinema, frequentemente interpretando vilões ou figuras moralmente ambíguas que exploravam seus traços marcantes e presença imponente. Embora o casamento tenha durado mais de uma década, acabou enfrentando desafios semelhantes aos do primeiro, longas separações, a natureza absorvente do trabalho e a dificuldade de manter a harmonia doméstica em meio a uma carreira exigente. O relacionamento terminou em divórcio em 1974, período que coincidiu com a crescente fama de Van Cleef na Europa após suas lendárias colaborações com Sergio Leone e outros cineastas italianos. Finalmente, em 1976, Van Cleef encontrou uma companheira duradoura em Barbara Ravalone, com quem se casou numa época em que sua carreira havia atingido um novo patamar de respeito e reconhecimento. Nessa altura, ele já não era apenas um ator coadjuvante ou vilão de cinema. Era uma estrela por mérito próprio, aclamado mundialmente por suas atuações em faroestes italianos e filmes de ação. Seu casamento com Ravalone trouxe uma sensação de estabilidade e conforto que lhe havia escapado nos anos anteriores. O relacionamento perdurou durante os últimos anos de sua carreira, bem como durante o declínio de sua saúde. Bárbara permaneceu ao seu lado até o fim de sua vida, oferecendo companhia e apoio, enquanto ele enfrentava a doença com a mesma serenidade e firmeza que definiam sua imagem nas telas. Quando Lee Van Cleef faleceu em 1989, Barbara Ravalone sobreviveu a ele sendo um testemunho do vínculo duradouro que compartilharam durante seus últimos anos. Por décadas, Lee Van Cleef foi conhecido como o homem de rosto inesquecível, traços marcantes, olhos penetrantes e uma presença capaz de dominar a tela sem dizer uma palavra. No entanto, por trás da imagem do vilão cinematográfico perfeito, havia um ator perspicaz e observador que entendia a engrenagem de Hollywood melhor do que a maioria. Já no final da vida, Van Cleef finalmente falou abertamente sobre o homem mais intimamente ligado ao seu legado, Clint Eastwood, e suas palavras foram marcadas não por amargura, mas por honestidade
e uma clareza conquistada com muito esforço. Acho que as pessoas gostam de imaginar que Clint e eu éramos rivais, disse Van Clee certa vez. Mas a verdade é mais simples do que isso. Éramos dois homens fazendo nossos trabalhos, trilhando caminhos muito diferentes que por acaso se cruzaram no momento certo. Van Clee reconheceu que Eastwood chegou aos faroestes italianos com ímpeto juventude e uma compreensão instintiva de quão pouco ele precisava fazer em cena. Clint conhecia o poder da quietude, explicou ele. Ele não tinha pressa. Deixava a câmera vir até ele. Isso é algo que não se ensina. Van Clee admitiu que quando trabalhou pela primeira vez com Eastwood em Por uns Dólares a Mais, reconheceu imediatamente que Eastwood estava se tornando algo raro. Dava para sentir, disse ele. A equipe sentiu. O público sentiu. Clint não estava apenas interpretando um pistoleiro. Ele estava se tornando um símbolo. No entanto, Van Clee fez questão de esclarecer que o sucesso de Eastwood não foi acidental. Ele trabalhou para construir essa imagem. Ele a protegeu. Ele entendia que o silêncio, a contenção e a confiança eram suas maiores armas. Enquanto Eastwood ascendeu rapidamente ao estrelato, a carreira de Van Clee seguiu um caminho mais sinuoso. Ele falou abertamente sobre esse contraste sem ressentimento. Clint se encaixava perfeitamente no mito americano, refletiu ele alto, calmo, heróico de uma forma moderna. Eu não. Meu rosto contava histórias diferentes. Eu era o perigo. Eu era o homem em quem você não confiava. E tudo bem. Aprendi a aceitar isso. Van Clee acreditava que seu próprio ressurgimento no cinema italiano provava que havia mais de uma maneira de ter sucesso. Eu não precisava ser o herói, disse ele. Eu precisava ser inesquecível. Van Clee também rejeitou a ideia de que Eastwood o ofuscou. Na verdade, Clint me ajudou a me definir, ele disse. Sem esse contraste, o herói impecável e o caçador moralmente ambíguo por alguns dólares a mais não teriam funcionado da mesma forma. Ele elogiou o profissionalismo de Eastwood, observando que nunca houve hostilidade entre eles. Clint sempre se apresentava preparado. Ele respeitava o trabalho. Isso é tudo que um ator pode pedir de outro ator. Talvez o mais revelador tenham sido os pensamentos de Van Clee sobre como a história os lembrava. Clint se tornou uma lenda diante das câmeras e depois atrás delas. Ele disse: Eu me tornei uma lenda de uma maneira diferente. As pessoas se lembram dos meus olhos, do meu jeito de andar, do meu silêncio. Isso também é uma espécie de imortalidade. Ele acreditava que, no fim das contas, o tempo colocava cada artista no lugar a que pertencia. Hollywood é barulhenta quando se é jovem, refletiu. Mas quando o barulho diminui, só a verdade permanece. No final, as palavras de Lee Van Clee sobre Clint Eastwood não foram confessionais nem confrontadoras. Foram equilibradas e profundamente humanas. Clint Eastwood conquistou o que conquistou, concluiu Van Clee. E eu me tornei o que sou. Nunca deveríamos ter sido o mesmo homem. Deveríamos ter ficado um de frente para o outro, emoldurados pela poeira e pela luz do sol, e deixar que o público decidisse que tipo de lenda precisava. Através dessas reflexões, Van Clee finalmente contou a verdade não apenas sobre Eastwood, mas sobre si mesmo e sobre a dignidade silenciosa de construir o próprio lugar na história do cinema. Apesar de seu corpo cada vez mais debilitado pela doença, Lee Van Clee jamais abandonou sua devoção às telas. A partir da década de 1970, ele conviveu com uma grave doença cardíaca, uma condição que teria levado muitos a se recolherem a um retiro tranquilo. Em vez disso, Van Clee perseverou com notável determinação. Na década de 1980, um marca-passo foi implantado para regular seu coração debilitado, um lembrete mecânico constante de sua mortalidade, mas também um parceiro silencioso que lhe permitia continuar fazendo o que mais amava. Mesmo com a saúde debilitada, sua presença permaneceu imponente, suas atuações imbuídas da mesma intensidade afiada e ameaça magnética que definiram sua carreira. Até o fim, Van Clee foi um ator atuante, recusando-se a deixar que a fragilidade física ofuscasse o espírito feroz que o levou de papéis secundários obscuros ao estrelato internacional.
Em 16 de dezembro de 1989, essa jornada indomável chegou ao fim. Van Clee sofreu um ataque cardíaco em sua casa em Oxnard, Califórnia, um ambiente tranquilo e reservado que contrastava fortemente com as figuras grandiosas que ele tantas vezes interpretava nas telas. Posteriormente, um câncer de garganta foi listado como causa secundária de morte, ressaltando o quanto seus últimos anos foram marcados por profundos desafios físicos. Mesmo após a morte, a história de Lee Van Clee não é de derrota, mas de perseverança, a de um artista que continuou a criar, atuar e cativar o público muito tempo depois de seu corpo começar a falhar. Ele foi sepultado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, um local de descanso à altura de uma figura tão profundamente entrelaçada na história do cinema. Gravadas em sua lápide estão as palavras "O melhor dos maus", um epitáfio simples porém poderoso que captura perfeitamente seu legado. É uma homenagem não apenas às suas inesquecíveis interpretações de vilões fora da lei e anti-heróis, mas também à arte e ao carisma que ele imprimiu a papéis que de outra forma poderiam ter sido unidimensionais. Lee Van Clee não se limitava a interpretar vilões. Ele os elevava, conferindo-lhes profundidade e inteligência e uma elegância arrepiante que o público jamais esqueceria. Em vida e na morte, ele permanece uma figura imponente do cinema clássico. Resiliente, intransigente e para sempre o melhor dos maus.